exemplo, o que é que acontece quando nós temos um filho que é bully? Porque muitas vezes as crianças que têm PHDA, principalmente às vezes for aquela criança mais desatenta, mais comum na rua, a gente chama e a criança não ouve, são crianças que não têm essa hiperatividade física, não têm essa impulsividade, então às vezes são mais sujeitas a terem, ou seja, a padecerem de bullying, não é? Infelizmente. Uhum. Mas depois também temos o oposto, temos aquela criança que é extremamente hiperativa, extremamente impulsiva, muito refilona, muito respondona, não é? Ou seja, muito argumentativa, com baixa tolerância à frustração, que não pensa, quando vai ver já fez, já disse, e muitas vezes é ele o bullying. Não é? E os pais não sabem o que é quando fazer, todos os dias são chamados à escola, os outros meninos não querem brincar com eles, ou às vezes já há meninos que as crianças são muito espertas, que já vão espicaçá-los, já vão... Exato, mesmo à espera do comportamento. Sim. Porque já sabem qual é o trigger para que ele despolte aquele comportamento, não é? Porque o que acontece é, às vezes, eu estávamos há bocado a falar, ou seja, às vezes as crianças também são um bocadinho com os adultos, não é? Ou seja, gostam de ver o circo arder e que os outros sejam um palhacinho, não é? Então já vão lá espicaçar, já vão para depois, mas foi ele que disse. E a criança fica tão triste porque pensa, eu sei que o que eu fiz não está correto, mas eu não consigo fazer melhor. Controlar. Eu não consigo controlar. E enchem-se de culpa, ninguém gosta de mim, os outros conseguem fazer facilmente amigos, depois às vezes até os professores não ajudam, porque lá vem ou os funcionários, e ficam logo rotulados como as pessoas. O meu no pré-escolar estava todos os dias de castigo. Lá está, porque a educadora não conseguia, era eu de outro miúdo, não sei se algum dia outro miúdo chegou a fazer o diagnóstico, mas para mim também tinha a PHDA, como o meu, e estavam sempre de castigo, porque lá está, porque eram muito mexidos, entravam facilmente em conflito físico e a maneira que a educadora tinha era de mandá-los para outra sala de castigo. Pronto. Aliás, ela chegou a dizer que ele corria o risco de vir a ser um delinquente. E é triste, porque realmente porque a taxa de jovens com PHDA que entram no consumo de drogas, de álcool, ou que têm uma taxa, por exemplo, de gravidez indesejada, é altíssima. Claro, nas outras perturbações, não é? É mesmo a existência da escola, etc., e até pequenos delitos, porque são presos, pronto. Mas eu até aí, voltando quando eles são crianças, eu vejo duas coisas. É miúdo que sofre porque não consegue controlar o comportamento que tem, não é? E é os pais também, porque primeiro não sabem o que fazer. Eu acho que, aliás, nos pais, pelo menos que eu senti, eram duas coisas. Uma é eu, como mãe, para o meu filho, não sabia como fazer, não é? Como fazer para lhe explicar que não podia fazer isto, ou podia ser diferente. E depois, por outro, é o julgamento alheio, não é? Que acham que tu é que és má mãe, porque como é que é possível não conseguires educar, como é que é possível não impor limites. Ou seja, uma pessoa fica ali com uma série de rótulos, não é? Que também não ajudam, não é? A resolver. Porque há duas questões importantes. Primeiro, o sistema educativo português e a grande parte deles não estão preparados para a neurodiversidade. Ou melhor, não estão preparados para a diferença, ponto. Ou seja, é uma educação fabril, de produção em série. Tudo tem que ser igual. Em que os currículos que eles dão às crianças e que os professores têm que cumprir são uma checklist. E nós fomos educados, e é assim que também a nossa educação na escola, é assim nos diz que nós temos que caber dentro deste padrão. Os padrões, exatamente. Há muito poucas escolas que aceitam o diferente. Sim. Não é aceito, nós não temos que ser bons em tudo, não temos que saber fazer tudo. Claro. E o que nos ensinam é que se nós não formos como as outras pessoas, nós não somos aceitos. O que é só ridículo. E é uma tentativa super frustrante para toda a gente. Claro. Nós somos todos diferentes na essência, e isso é que nos torna únicos e especiais, sermos todos diferentes, multifacetados, pessoas com imenso potencial, uns numas coisas, outros noutras. Em vez de tirarmos partido disso, ou seja, de nos conhecermos todos melhor uns aos outros e percebermos qual é o nosso potencial, ajudarmos nas nossas dificuldades, para tirarmos partido disso, nós enquanto pessoas e enquanto sociedade, não é? Em vez de fazermos disso, não tentamos pôr toda a gente dentro das mesmas caixas. Exatamente. E as crianças sofrem imenso com isso, os pais sofrem imenso com aquilo que lhes é dito sobre os filhos, os professores, até a própria família, porque também não entende. Ou seja,
ter PHDA e ser pai ou mãe de uma criança que tem PHDA é um lugar muito solitário. Sim, sim, sim. Ninguém nos entende, porque os Sim, filhos sim. são rotulados, os pais são rotulados como sendo maus pais porque não dão regras, não é? E essa é uma Exato. tentativa muito frustrante e muito cansativa, é esgotante. Ter Sim, uma sim, criança sim. com PHDA é extremamente cansativo, é Sim. extremamente desafiante. E depois Sim. ainda temos o resto da sociedade que não entende, é como se nós não nos enquadrássemos, nós é que somos os maus da fita, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. Sim, Nós é que sim. somos o problema, não é? Daí depois o estigma, não é? Porque depois nós próprios estigmatizamos a nossa condição, temos muita vergonha de Claro. falar sobre isto, não queremos que as outras pessoas saibam, e então o que é que acontece? Se a sociedade e se nas escolas houvesse, porque muitas vezes os professores também têm estes erros, não é, de conduta em relação às crianças, porquê? Porque não houve informação, porque não houve consciencialização para a PHDA, porque não houve uma aceitação daquilo que é o problema, a problemática daquela criança, aquele comportamento, e por causa disso, depois não há inclusão. Ou seja, é muito difícil tomar medidas inclusivas se nós não tivermos consciência a 100% porque é que elas são necessárias, se nós não conseguimos entender o problema daquela criança e empatizar com ele. Portanto, é muito mais. Porque uma criança que está a ter um comportamento disruptivo e que está completamente desregulada, a bater nos funcionários, a bater nos colegas e nos professores. Vamos deixar em vez de argumentarmos com ela, Claro. em vez de discutirmos com ela, vamos deixar a criança acalmar-se. Sim, Vamos sim, dar sim, sim. não é? Para ela voltar, para ela regular também as suas emoções. Não vamos perguntar nada, não vamos acusar, vamos só dizer assim, olha, o que é que tu precisas? Em que é que eu te posso ajudar? Sim. Mesmo que tu não saibas a resposta, eu estou aqui para te ajudar a ultrapassar esse momento difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que tu não estás a conseguir. Porque o que eu sinto é quando eles são uma criança com PHDA sente uma confusão naquilo que sente, não é? Não sabe bem o que está a sentir, porque não consegue perceber o que está a sentir e não consegue perceber como é que não consegue controlar o seu comportamento, não é? Ou gerir o seu comportamento. Sim, isso é muito difícil. É muito difícil. E porque para nós quando adultos, não é? Eu falava há um bocado disso e acho que é parecido essa questão de apesar de, pronto, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua, ou pelo menos o que eu percebi, e aquilo que eu percebi de ti é que, de alguma forma, defendes que, como nós sabemos que essa nossa hiperatividade ou essa nossa intensidade gera aqui um comportamento nos outros menos positivo, que nós devemos tentar regular para não gerar isso. As duas coisas. Pois, imagina, porque eu acho que, muito sinceramente, às vezes nós não temos que o fazer. Não. As duas coisas, ou seja, nós costumamos dizer que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Claro. Nós não nos devemos impor excessivamente aos outros, porque nós também não gostamos que nos imponham a nós. Exato. Nós também não gostamos. Então, para que as outras pessoas empatizem connosco, nós também temos que empatizar com e tem que haver essa ligação de parte a parte. Por isso é que é importante a informação, consciencialização, aceitação e inclusão. Ou seja, se toda a gente fizer este processo, as outras pessoas vão entender-nos melhor, então nós já não temos que fazer assim tantas mudanças. A pessoa, quando eu estiver a falar assim muito rápido, as pessoas não vão conseguir ter mais paciência, faz parte da necessidade dela, faz parte da forma de ser dela, então não vou ter que mudar isso, mas imagina que é um ato de impulsividade em que eu vou dizer coisas muito feias e vou magoar alguém. Sim, claro. Mas sim, eu concordo. Mas pegando até na questão, se para uma criança é difícil, e eu falo isso por mim, não é? De que se para a criança é difícil, ou melhor, se para nós adultos ainda é difícil, para uma criança ainda mais. E nesse sentido de, eu tenho essa noção, não é? De que sou muito intensa naquilo que me dedico e a maneira de falar, e muitas vezes a pessoa não pode criar ali um anticorpo com a pessoa, e para mim é muito difícil às vezes eu controlar, ou seja, mesmo sabendo que sou assim. Cláudia, falas um bocadinho do grupo de apoio, que eu sei que tu criaste, ainda por cima gratuito, que eu acho assim uma coisa, uma responsabilidade social brutal. Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso. Então, este grupo de apoio surgiu na sequência de eu ter criado nas redes sociais, no Facebook e no Instagram e até no LinkedIn o nosso blog, não é? Informativo, familiar. Nós falamos sobre nós
sobre a nossa experiência, sobre o nosso processo de aprendizagem, que nós também estamos a aprender imenso com isto, e trazemos também informação. E nesse processo de criar o nosso blog nas redes sociais e depois, posteriormente, desde abril, um website onde tem a informação toda, nós decidimos Queres criar... dizer o nome? Eu depois passo, no episódio eu coloco, mas queres dizer o nome para as pessoas, se quiserem ir ver? O nome do grupo chama-se Vamos Conversar e as pessoas podem fazer a inscrição no nosso site www.paraladoautismo.com. O grupo chama-se Vamos Conversar, porque nós apercebemos que as pessoas precisavam falar sobre isto. Ou seja, o grupo é para pessoas que têm autismo ou PHDA, ou que têm suspeita de terem autismo ou PHDA, e para pais ou familiares diretos de pessoas e de crianças que tenham, ou esposos, esposas, alguém, ou maridos que tenham alguém que tenha na família direto com autismo ou com PHDA, ou que tenham suspeita disso. Porquê? Porque nós sentimos que é um lugar muito solitário. Só quem partilha assim um cérebro como este é que consegue verdadeiramente perceber e empatizar. E mesmo para nós é difícil lidarmos connosco mesmos e com as nossas dificuldades. Eu nem imagino para as outras pessoas que estão muito de fora disto e que é muito difícil. Então é um lugar muito solitário e os pais tinham necessidade de falar sobre isso, até de esclarecer muitas vezes dúvidas, porque o que nós nos apercebemos, principalmente no contexto português, e infelizmente até na Europa e no resto do mundo, não existe muito acesso a cuidados de saúde mentais. É muito difícil obtê-los porque também é muito caro. Muito caro. Eu, por acaso, gostava depois que falasse dessa diferença do apoio em Portugal e do apoio que passaste a ter na Holanda. Sim, exatamente. Então, é um serviço que é muito caro. É assim, claro que o conceito de caro varia muito de carteira para carteira, não é? Mas Sim, para mas é caro. Mas é caro. Mas para a média de salários portugueses é muito caro. É caro porque, claro que os profissionais de saúde têm que ser pagos e bem pagos, obviamente, pelo trabalho que fazem. Tanto psicologia como na área da medicina, são cursos que demoram muito tempo a tirar, que são muito caros, é um investimento muito grande e claro que têm que ser pagos de acordo, não é? Mas para nós, claro. a média de salários europeus e português é muito caro. Claro. Eu estou-me a lembrar, tu vais a uma consulta, pagas em média 70, 80 euros da consulta, não é? Depois, para a medicação, por um frasquinho que dura, que eu já não me recordo, um mês, é 60 euros também, acho eu, não é? Um frasco. Um mês, e muitas vezes, imagina, uma criança que tenha que fazer Rubifene, faz um de manhã e depois outro à tarde. Pois, ainda por cima. No meu caso, o meu filho só fazia uma vez por dia, de segunda a sexta, mas imagina, não é? Ou seja, só ali no mesmo dia, porque depois não é comparticipado, são mais de 120 euros. É caro. É muito caro, é muito dinheiro. E, por exemplo, o Alvance custa quase 60 euros, não é? E nós estamos a ver sempre os preços da medicação a aumentar. Exatamente. Então, e a psicoterapia, muitas vezes, para ser, se calhar, efetiva, devia ser todas as semanas. Exatamente. Todas as semanas é muito pesado no orçamento. E então, e as consultas no serviço público demoram muito tempo. Muito, exatamente. Apesar de até ter bons profissionais, mas não dá uma resposta em tempo útil. E mesmo o tempo de consultas é um tempo que está sempre muito limitado, muito limitado. E então o que acontece é que as pessoas passam imenso tempo até terem uma primeira consulta, até fazerem as consultas de acompanhamento. E então as pessoas precisam de conversar. E claro que um profissional de saúde, apesar de serem as pessoas mais habilitadas para poderem falar sobre isto em termos médicos, em termos clínicos, muitos deles, a não ser que tenham PHD, que tenham autismo, não experienciam este diferente, exatamente. pessoa, ou seja, o sentido de reconhecimento não é imediato, não é? Então as pessoas sentem que, ok, ele até explica, mas eu acho que ainda não percebeu muito bem, ou não me entendo, ou não entendo bem o meu filho, ou muitas vezes até desvaloriza, não é? Porque não conseguem empatizar a esse nível. Então o que nós nos apercebemos é que há muitos pais, há muitas pessoas que têm PHDA e que não sabem com quem é quando falar, e depois como é um ambiente muito solitário, não é? Porque nós temos vergonha de falar sobre isto. Falamos com a irmã, com o tio, com o primo, mas ninguém nos entende, valorizam sempre. E então é um espaço, obviamente gratuito, não é? É um espaço que nós abrimos quinzenalmente, onde eu trago alguma informação sobre PHDA e sobre autismo. É online, não é?
online, assim, para não termos esta barreira. Sim, exatamente. Sim. E então, o que nós fazemos? Eu trago sempre informação sobre PHDA e sobre autismo, porque todos nós precisamos de saber sempre cada vez mais sobre isto para entendermos e gerirmos melhor, não é? E temos um espaço aberto para perguntas, para respostas, e às vezes ainda faço assim umas sessões privadas, porque às vezes as pessoas têm alguma vergonha de falar sobre alguma coisa em particular, ou que não queiram que tome muito tempo da sessão, então para falar comigo em privado. E é basicamente isso, é partilhar a nossa experiência, porque a minha experiência e o meu sucesso neste ou naquele desafio, naquela situação, vai com certeza ajudar outra pessoa. Sim. Então todos nós a partilhamos as nossas experiências e a fazermos brainstorming, e como grupo não deixamos ninguém cair, ajudamos toda a gente. Exatamente. E esse sentimento de pertença, de que alguém nos entende, de nós nos identificarmos com alguém e de alguém se identificar connosco, que nós trazemos no grupo. E foi nesse sentido que nós criámos o grupo. E temos tido muita gente cada vez mais a inscrever-se. E é brutal. Cada vez mais falar sobre isto. Sim, é brutal. E eu lembro que tinha partilhado contigo, eu acho que é isso que nós muitas vezes temos vergonha de falar, e depois, mesmo quando falamos e não temos vergonha, a outra pessoa não percebe. Quem não tem, nunca consegue perceber a dimensão. E aquilo que eu sinto é um sentimento de conexão. Né? Quando eu te conheci, comecei a falar contigo, ela sabe a minha linguagem, né? E no dia anterior a nós termos falado pela primeira vez, eu comentei isso contigo, comecei agora a pôr alguns posts no meu Instagram e no Facebook sobre o PHDA, e uma ex-colega, com quem eu fiquei com uma relação próxima, mandou uma mensagem privada a dizer: alguém da tua família tem PHDA? E eu disse: eu tenho, os meus filhos têm. Eu trabalhei com ela nunca tinha percebido que eu tinha PHDA, e ficamos ali quase uma hora a conversar, não é? A partilhar as dores que passamos como mães, não é? E a conversa era muito, alguém que me percebe, alguém que... Porque é falar a mesma linguagem, sim, porque é claro que eu tenho amigas e que não se importam de me ouvir, mas elas não sabem o que é, por muito que se interessem pelo tema, que eu acho que primeiro, pouca gente se interessa, mas mesmo que se interessem, não conseguem perceber. Quando tu dizes, lá está, eu tento estar atenta, mas eu não consigo, ou eu tento falar mais devagar e mais, para não ser assim tão agressivo, mas eu não consigo. As pessoas não percebem. Eu acredito que a minha parte pensa assim: então, não consegues, tá? Ficas um bocadinho mais calma, como é que não consegues, como é que não te consegues acalmar, não é? Com os botões de regular. Sim. E às vezes ainda nem é o não conseguir, é eu nem me apercebo que sou assim, não é? Porque eu sou assim, não é? Exato, eu sou assim, não é? Quem está de fora é que diz: esta aqui está cheia de pica, não é? Mas quem é assim não se apercebe. Sim, nós percebemos quando temos um termo de comparação. Ou Exato. Seja, eu antes sentia-me desta forma e agora sinto-me desta forma. Exato, sim. Assim. Exatamente. Ou alguém faz observações e normalmente, infelizmente, as observações não são as mais positivas, não é? Eu, pelo menos a mim, as mais positivas até é na questão de eu fazer muita coisa ao mesmo tempo, e como é que eu tenho tanta capacidade de gerir o meu tempo fazer. É as únicas positivas, porque de resto, ou não tenho nada negativo para dizer, porque já me conhecem, mas quando é para dizer, é o apontar do devia ser um bocadinho mais calma, fala um bocadinho mais devagar. Tipo, eu vou pensar nisso. Vou apontar aqui no meu post-it para me lembrar. Vai ser muito difícil. Por isso é que é importante as pessoas perceberem muito bem o que é a PHDA, consciencializarem, ajudar as pessoas a empatizarem-se, para que elas nos entendem e nos aceitem melhor. Sim, é verdade. Quem nós somos, não é? Como é que nós funcionamos, não é? E claro que depois também temos nós que fazer esse processo para que nós percebamos, ok, então o que é que está de facto ao meu alcance eu consigo mudar, exatamente. Que não vão mudar, que não vão, não é? Nós não conseguimos, nem temos que mudar tudo, não é? A não ser que nos prejudique muito efetivamente, ou alguém que a gente ama, que veja que sofre com os nossos comportamentos, com a forma como nós falamos, com a nossa falta de gestão, por exemplo. Por exemplo, pessoas que têm PHD às vezes têm muita dificuldade em procrastinam muito para pagar contas, coisas burocráticas, e isso traz às vezes muito prejuízo. Claro. E então, se nos causar um impacto muito grande a nós ou às nossas pessoas que nós gostamos, então sim, então o que é que nós podemos fazer para ficar melhor, não é? Como é que nós podemos tratar isto e melhorar e reduzir o impacto?
Tem que ser sempre este pensamento proativo. Mas é preciso consciencializar a sociedade e normalizar e falar sobre isto. Claro, Está tudo exatamente. bem sermos diferentes, não é? Temos é que Sim. aproveitar e tirar partido disso. Exatamente. Eu acho que essa questão do teu grupo é espetacular e é fundamental neste tipo de situações. É falar, vocês vão terem vergonha de falar e de aprenderem umas com as outras. Eu só estava a falar e estava-me a lembrar de uma coisa que é, nós tínhamos falado muito bem de detectarmos que temos o PHDA, tomarmos a medicação, e quando temos filhos que não querem. Sim, há uma fase, pelo que eu sei, pelo que eu tenho pesquisado, porque o meu filho ainda não chegou bem a esta fase, mas há de chegar aí uma fase, principalmente na adolescência, que eles recusam um bocadinho a tomar a medicação. Pronto, Porque muitas vezes podem recusar-se até, né, da medicação, recusar-se a achar que são diferentes, né, que têm o PHDA, não é? Sim, é isso. Isso é trabalhado mais na terapia cognitiva ou comportamental ou na psicoterapia para que a criança comece a perceber quais são as suas dificuldades. Ok, tu que é que gostavas de melhorar? Achas que isto está bem? Pô-los como parte da solução, não é? Ou daquilo que lhes causará mais impacto e que eles sentem mais dificuldades, o que é que tu gostarias de mudar, não é? Pô-los como parte da solução. Então, ok, então tu queres melhorar isto ou gostavas de ser melhor nisto, então como é que vamos trabalhar todos em equipa para te ajudar a fazer isto, não é? Porque negar a evidência, bloquear, empurrar para baixo do tapete não é uma solução. Porque a certa altura o problema que era assim, de repente torna-se gigantesco e quando nos apercebemos já tomou conta da nossa vida e já teve um impacto enorme. Muitas vezes, às vezes, sem conseguirmos voltar atrás. Exato. Conseguimos recuperar aquilo que se perdeu, não é? Porque às vezes perdem-se amizades, por exemplo, as notas. Há aquele dia para fazer o teste. Exatamente. Ou para fazer um trabalho. Exatamente. E é muito difícil, não é? Portanto, trabalhar mais uma vez nesse autoconhecimento, nas suas emoções, para eles se aceitarem e gostarem mais deles como eles são. E perceber, ok, temos aqui uma opção, temos aqui a medicação, queres experimentar ou queres ser tu escolher aqueles dias em que tu achas que vais precisar melhor, para eles também sentirem que têm mais controlo sobre a situação. Porque muitas vezes os adolescentes, às vezes o que acontece é que eles já sabem que não são crianças, mas às vezes ainda não se aperceberam que ainda não são adultos. Claro, sim. E começam esta fase da adolescência em que nós estamos a construir a nossa identidade, não é? É uma fase de muitos avanços, muitos recursos, muitas dúvidas, em que os pais de repente já não são aquela figura principal, são os amigos, não? Porque os amigos não cobram nada, entendem-nos, não nos têm os mesmos interesses que nós, falam a mesma língua, só que claro que os nossos amigos percebem disto tanto como nós, não é? Claro. Não se aperceberam disso. Mas nós só percebemos isso mais tarde. Exatamente. É também dar-lhes ok, então tu também consegues, diz-me tu como é que tu achas que nós conseguimos gerir isso, não é? E dar-lhes um bocadinho também esse controle e essa confiança de que eles conseguem. Mas claro que também é preciso depois algum grau de exigência. Olha, nós vamos dar essa oportunidade de tu poderes gerir, de poderes dizer, verbalizar a comunicação é muito importante e estamos aqui ao teu lado, vai haver alturas em que vai falhar ou não vai correr bem nesta estratégia e está tudo bem, vamos redefinir novamente. Claro. Sempre esta fluidez na comunicação, muito foco nos objetivos, na empatia, na capacidade de entreajuda, ok, toda a gente percebe as tuas dificuldades e está tudo bem, ok, tens muitas dificuldades as outras pessoas anteriores. Exatamente. Mas vamos tentar aqui perceber como é que nós conseguimos ajudar. Exato. E eles se aceitarem um bocadinho melhor como eles são, gostarem mais deles. Claro, exatamente. Culpa e frustração, ou esconderem tudo. Sim. Mas por isso mesmo e por tudo o que nós falamos aqui, eu acho que cada vez, e quanto mais falo, mais me consciencializo disso. Que o fundamental é mesmo divulgar-se. Para quê? Para que quem é adulto e perceba que tem, não é? Ainda vá a tempo de retificar algumas coisas com as quais não se sente tão bem. E para quem está a pensar ser pai ou já é pai, ter a capacidade para detectar no seu filho na infância ainda. Porque o ideal é admitir, não é? Porque também o que eu acho é que muitas vezes os pais podem ter vergonha
ou, né, ou esconder a cabeça na areia, na direção de que os filhos podem ter essa doença. Nem sabendo muitas vezes, como é hereditário, eles também devem ter, mas pronto. Mas aqui, se calhar, o truque é esse, não é? Divulgar, porque eu, assim como mãe, consigo tratar enquanto a criança é pequena, o tratamento é muito mais fácil. Sim. Claro que a negação às vezes é um bocadinho perigosa. Claro que nós, Sim, quando temos um eu acho que é totalmente. Sem dúvida. Nós, quando temos um filho, não sabemos o que nos sai na rifa. A verdade Claro, é exatamente. esta relação pais e filhos, mãe e filho, pai e filho, é uma relação que se constrói ao longo do tempo. E eles vão nos conhecendo e nós vamos conhecendo a eles. E está tudo bem. E claro que é uma relação de avanços, de recuos, de tentativas e erros e de ajustes. Sim. De nós percebermos este mundo deles e eles perceberem o nosso, e ajudamos a eles a perceber este mundo em que estamos todos, não é? E claro que é importante nós também darmos essa confiança e essa segurança aos nossos filhos. Só que muitas vezes o que acontece é que nós todos criamos uma expectativa daquilo que é os pais. E a expectativa, mais uma vez, é a norma. É o esperado que aconteça. E claro que tem que haver algum padrão para nós percebermos claro. Não é, alguma noção daquilo que será normal ou que poderá estar a prejudicar ou que poderá estar a trazer mais impacto ou prejuízo. Mas o que acontece a muitos pais é quando temos um filho, claro que nós não partimos logo do princípio que ele vai ter uma doença, claro. uma deficiência, uma perturbação do neurodesenvolvimento ou qualquer outra dificuldade. E depois, se nascemos numa sociedade em que existe muito este estigma e muito foco voltado para a norma e para a aceitação apenas da norma, ainda é pior. Ainda é pior, exatamente. Até porque eu, sinceramente, eu não acho, tu bem e já explicaste, porque está catalogado na lista, assim se pode dizer, das doenças mentais. Mas eu não acho que é uma coisa, quer dizer, tenha que ser negada, não é uma doença grave, pelo menos para mim não acho que seja uma doença grave. Pronto, é uma perturbação com determinadas características, mas não faz do teu filho ou de ti uma averrara ou um anormal, não é? Quer dizer, pronto, tens aquelas características. Quer dizer, não. Pronto. Há piores, não é? Há coisas piores, não é? O problema não é nós termos o problema não é termos PHDA, é o impacto que os sintomas causam. Pois, exato, sim. Porque, por exemplo, claro que se nós conseguimos manter a PHDA ou os sintomas regulados com medicação ou com terapia ou com outros tratamentos que a gente considera os melhores para nós, vamos ter menos impacto. Mas imagina, por exemplo, nesta questão da recompensa imediata, que todos nós, temos PHDA, temos muito mais tendência a ter. Nós buscamos muito mais depressa recompensas imediatas do que recompensas futuras, seja nos videojogos, seja nas redes sociais, seja na comida, seja na bebida, em tudo aquilo ou nas compras, tudo aquilo que nos dá prazer imediato. Mas porque nós temos a dopamina, ajuda-nos neste controle inibitório, é que nos diz, isto é um risco, e isto não é uma boa decisão, não é? Portanto, se nós não temos tanto controle inibitório, e só conseguimos obter esta sensação de bem-estar e de prazer naquilo que é imediato, pode ser um risco. Alguém pode enveredar por um mundo ligado às drogas. Sim, mas o que eu digo é que quando diagnosticado, não é o fim do mundo, não é? Lá está, não devemos esconder nem ter preocupações. Sim, exatamente. Porque o diagnóstico pressupõe sempre que nós, a partir do momento em que temos o diagnóstico, temos a contextualização destas dificuldades, ou seja, existe aqui uma condição, não será, lá está, uma doença porque não tem cura, não exato. Desta forma e a pessoa passou, e por causa disso tem estas dificuldades, obviamente que também tem coisas muito boas, mas que às vezes as más suplantam as boas, as pessoas só veem a parte má, não é? Só veem o comportamento e depois às vezes não veem as partes boas, o cérebro grava muito mais depressa do que o bom, não é? Então, é preciso perceber à luz do diagnóstico este contexto, ou seja, em que contexto é que nós temos estas dificuldades, para depois pressupor que nós depois vamos iniciar um tratamento. Claro. Nós, às vezes, infelizmente, às vezes eu ouço nos grupos, nas sessões de apoio que faço, pessoas dizerem-me assim, olha, nem sabe, o psiquiatra disse-me assim, olha, se você já sabe que tem PHDA ou se já sabe que tem autismo, então para que é que quer o diagnóstico? Para que é que quer fazer a avaliação? Nós não estamos à procura de saber só por fazer, não é? Claro. Nós queremos perceber quem somos e de percebermos como é que funcionamos melhor, qual é o nosso potencial, claro.
podemos melhorar para Claro. também melhorar a vida das pessoas que estão à nossa Exatamente. Até porque, como tu aqui explicaste, apesar de ter estas 3 dimensões, não é? Da atenção, da impulsividade e da hiperatividade, nós todos temos graus diferentes dessas situações, não é? Por isso é importante o diagnóstico, que é para adaptar, claro. Eu às vezes costumo fazer esta comparação. Imaginem todos visualmente uma mesa de DJ em que nós temos vários botões. Há pessoas em que o botão de déficit de atenção está muito, muito alto, ou da impulsividade, ou da hiperatividade. Nas pessoas que são neurotípicas, ou seja, que têm um desenvolvimento neurológico mais típico, está tudo assim mais ou menos ali dentro da média. Ou mesmo que tenham lá em cima, se a pessoa conseguir gerir porque não tem outras dificuldades, não configura diagnóstico, não é? Exato, nesse modo. Está tudo bem, mas quando nós começamos a ter botões muito dispares entre eles, ou seja, uns muito lá em cima, outros muito lá em baixo e alguns poucos assim no meio, começa a causar impacto. Claro, e é regulado. Já começa a ser muita coisa, não é? Claro. Não conseguimos gerir todos estes aspectos que estão assim um bocadinho desregulados, não é? Claro. Atenção, não se devia chamar déficit de atenção. O déficit é na produção de dopamina, mas o que nós temos é uma desregulação, porque às vezes os pais dizem assim, não pode ter déficit de atenção, porque ele quando está a jogar o computador é que... Fica muito atento, claro. E ele não nos ouve. Ele está hiperfoco, claro. Porque nos está a dar prazer imediato, é o nosso hiperfoco, é aquilo que nós gostamos. Portanto, claro que a gente entra no nosso hiperfoco e parece que não existe mais nada no mundo. Exatamente. Nas coisas mais rotineiras, os trabalhos de casa, nas coisas mais administrativas, ou nas tarefas domésticas, por exemplo, se nós não gostarmos delas, é mais chato. Ou estar com pessoas, portanto, é tão chata, aquela pessoa só fala. O meu cérebro desliga. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa está a falar connosco e o nosso cérebro entra interiormente em procrastinação, que é aquela fase em que nós nos estamos a fazer uma festa. Nós estamos-nos a defender daquela conversa que somos obrigados socialmente a ter, mas que não nos parecemos ter. Começamos a pensar noutras coisas, já entramos em modo de e a pessoa até se apercebe, olha, mas tu estás a ouvir alguma coisa do que eu te estou a dizer? Claro. Sim, e não ouvimos nada, não é? E claro que as outras pessoas percebem, não é? E depois nós somos mal educados, não presta atenção, é narcisista, não quer ouvir nada do que a gente... Sim. Nós não controlamos essa fuga. Claro, exatamente. Cláudia, esta conversa já é super longa, apesar de super interessante, mas eu não queria acabar o episódio sem tu referires, que eu acho que é super importante, infelizmente por uma situação de comparação menos positiva, que é os apoios que tu sentias em Portugal e os apoios que tu tens no outro país, não é? Na Holanda. Pronto, é assim, nós quando nos vemos assoberbados com a quantidade de despesas que temos, porque nós de repente, eu comecei a precisar de fazer acompanhamento psiquiátrico, não é? Porque isto é um processo, claro. No início é mais intenso, mas depois assim começa a ficar regulado, é mais espaçado, mas ainda assim eu precisava das consultas de psiquiatria, de psicologia, mais a minha medicação, a mesma coisa para o meu filho, a mesma coisa para o meu marido e a mesma coisa para o meu pequenino, que também tem autismo. Acrescentando que o Adam, com 2 anos e meio, já fazia terapia ocupacional, terapia da fala, pediatria de neurodesenvolvimento. Então, quando nós nos apercebemos, e porque o sistema público, nomeadamente a ELI, as equipas locais de intervenção precoce, não dão resposta, têm listas de esperas imensos, o que é gravíssimo porque existe ali um período crucial para a neuroplasticidade das crianças e que tem que ser trabalhado. Não quer dizer que não se consiga mais tarde, mas é muito mais difícil, muito mais tempo. E então é mesmo importante que seja naquela época. Por isso é que nós nos esforçamos imenso para dar ao Adam e para dar ao Noah e a nós próprios os recursos que precisávamos para nos gerirmos o melhor possível como família e também aprender a lidar o melhor possível com as dificuldades uns dos outros. E então nós, claro que optámos pelo sistema privado, mas com um custo financeiro enorme. Imagino, 4. E o André teve esta oportunidade de vir trabalhar para a Holanda, e nós por causa do salário, nós ainda estivemos um ano separados, que foi terrível, porque eu fiquei sozinha, entre aspas, tinha algum apoio dos meus pais, mas fiquei sozinha a lidar com a minha perturbação e com as minhas... Exato.
com as nossas dificuldades, não é? E com umas saudades enormes do meu marido, ele muito angustiado por não nos conseguir ajudar. Então tivemos que tomar esta decisão de nos mudarmos para a Holanda para estarmos todos juntos, para salvarmos a nossa saúde mental, e porque precisámos de estar todos juntos, e porque, posto tudo na balança, a Holanda tem esta vantagem, é que, ok, nós pagamos todos aqui um seguro de saúde, mas ok, em Portugal as pessoas também fazem seguro social e também fazem seguros de saúde ainda extras, mas nós pagamos aqui o nosso seguro de saúde, mas tudo o que é referente a crianças é gratuito até aos 18 anos. E quando eu estou a falar de tudo, eu estou a falar de qualquer tipo de consulta, qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de terapia. E mesmo para os adultos, nós pagamos o nosso seguro de saúde, e podemos incluir a psicologia, sendo que aqui, repara, os seguros, os centros de saúde aqui, todos eles têm um psicólogo gratuito. Portanto, que é uma coisa que não existe em Portugal. Claro, é uma diferença brutal. Pois. Eles fazem logo esta primeira linha de apoio. Eu faço psicoterapia no centro de saúde aqui local, em inglês, pronto, porque depois eles também têm esta facilidade de falarem muito bem em inglês. Eu faço a minha psicoterapia em inglês e resulta maravilhosamente. Saio de lá, não pago nada, ou melhor, está pago, o meu seguro de saúde já incluiu. E mesmo a nossa medicação tem uma taxa de comparticipação muito alta. Portanto, posto isto, não é? E sem contar que eles têm uma consciencialização maior para a saúde mental e para a intervenção. Por exemplo, o Adam agora vai iniciar o tratamento dele para o autismo num centro especializado para crianças com necessidades especiais, e ele vai fazer as terapias dele lá no centro. É tudo feito lá, ou seja, a parte da creche, e são mesmo as educadoras, já têm uma formação diferente, muito mais ajustada àquilo que são as necessidades das crianças, e a pediatria de neurodesenvolvimento é feita lá, a terapia da fala, a terapia ocupacional, ou imagina que precisava, por exemplo, de fisioterapia, por exemplo, e mesmo dentro da terapia ocupacional nós temos ou integração sensorial ou psicomotricidade. Portanto, aquilo que a criança tiver, eles dão tudo naquele centro, sendo que é tudo gratuito. Ou seja, a criança não paga nada por lá andar durante o dia, nem a medicação, não é? Porque já sabemos que é de graça. E outra coisa que eles têm que nós não temos em Portugal, que é uma lacuna gigantesca, que é o coaching aos pais. Ou seja, este apoio aos pais. Ou seja, porque muitas vezes o que eu ouço dos pais é dizerem assim, ok, eu quero estimular o meu bebê. Mas eu não sei como fazer, exatamente, é uma coisa nova, claro. Eu quero ajudá-lo a brincar. Isso foi um processo que eu fiz, porque fiz imensa pesquisa, porque enchi as minhas terapeutas e me alegavam abaixo, como é que eu posso brincar com o meu filho? O que é que eu preciso, que materiais é que eu posso utilizar? Olhem, ele tem estas dificuldades, como é que eu posso ajudar aqui nesta lacuna? E então eles aqui na Holanda prestam este coaching aos pais, vêm a casa, fazemos também terapia de grupo, ou seja, estamos também com pais de outras crianças do centro que têm as mesmas dificuldades ou que os filhos têm necessidades especiais também, e partilhamos muito estes desabafos, não é? Claro. Há dias melhores, há dias piores, e é um dia de cada vez. Porque que as crianças aos 2 anos têm determinadas dificuldades e até as conseguem. Exato, sim. Mas a vida vai evoluindo e vão surgindo outros desafios. Claro. Eu diria que ainda temos um caminho muito longo para fazer em Portugal. Mas pronto. Mas eu acho que, mais uma vez, que tem que se começar por nós. Porque, exato, sim. Nós que temos estas perturbações, porque se nós não falarmos de PHDA, se nós não falarmos de autismo ou de perturbações de neurodesenvolvimento, estas perturbações, na realidade, não existem. Exatamente. Enquanto sociedade, porque ninguém fala sobre isto. Mas existe uma prevalência enorme. Enorme, exatamente. Enorme pessoal, profissional e familiar para todas as famílias. Sim. E é importante falarmos sobre isto, falarmos abertamente para conseguirmos mais apoio da família, apoio de médicos. Sim. Eu também concordo. E por isso mesmo, grata,
super grata à tua participação Eu aqui. essa oportunidade. Não, acredita que não, que eu agradeço mais. porque me disse algo que eu só descobri na idade adulta e que nunca partilhava, só com as pessoas muito mais próximas, e que nos últimos anos tem mesmo sentido necessidade de dar a conhecer mais esta questão. Acho que tem que mesmo falar mais, ter em atenção que o diagnóstico pode ser feito na infância, né? Que isto sendo uma perturbação com algumas características que podem levar a consequências menos positivas se diagnosticados e tratados, não. Temos muita coisa boa depois também que vem desta perturbação e por isso eu acho que é mesmo falar, divulgar e quem tem ter essa atenção e cuidar de si. E o conselho que eu dou é, sabendo ainda por cima que isto é hereditário, não é? Se eu como adulto eu perceber que eu tenho, é assim que se tem um filho, não é? Ter uma atenção redobrada para esta situação. Sim. Porque temos um filho é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Então, pensar assim, ok, como é que eu posso ser melhor ser humano para cuidar também deste ser humano? Exatamente. É uma responsabilidade, mas um privilégio enorme, não é? Exatamente. Fazer um bocadinho melhor. Sim. Ok, não consigo. Ok, então vou pedir ajuda. Exatamente. E que não é vergonha nenhuma. Sim. Muito obrigada, Cláudia. Vamos nos mantendo em contacto e parabéns, porque depois disto tudo, ou seja, vocês são 4, com estas questões todas tão especiais que têm que gerir, ainda te dedicares a um grupo de apoio sem nenhuma, eu não vou dizer nenhuma contrapartida, porque apesar de conhecer muito pouco, eu acredito que a contrapartida para ti emocional, não é? Da gratidão, é mais do que a financeira. Mas ainda tens tempo para isso, é de louvar, é mesmo de louvar. Parabéns. Eu sinto que estou a contribuir alguma coisa para a sociedade. Exato, sim, mas é de louvar, Por isso, parabéns e muito obrigada. Obrigada, um beijinho grande. Beijinho.